Brasil no Instagram e eu sempre dava uma olhadinha, né, nas missões que eles tinham para o Quênia e outros países, mas não era algo que eu achava que aconteceria logo, né? Eu não tinha, até porque com 2 filhos e tudo mais, eu achava que eu não iria. Mas aí um dia meu esposo me mandou uma mensagem encaminhando, na verdade, uma das missões que a Maranata estava promovendo. E aí eu olhei, era para os Estados Unidos, para o estado de Nova York, tinha algumas informações lá. E aí na hora eu disse, ele deve estar brincando, né? É só para me deixar com vontade. Aí eu mandei de volta para ele uma mensagem perguntando se eu podia ir. Aí, você deixa eu ir? E aí ele falou sim. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar e eu comecei a pesquisar no site da Maranata. Eu entrei, me cadastrei, peguei o telefone do pessoal responsável e aí eu fui pegando mais informações. A Maranata ela é um grupo, é um ministério independente, né, da igreja e que realiza projetos pelo mundo todo, ela é mundial. Então, realiza projetos na Índia, nos Estados Unidos, na África, em países da África. E no Brasil também tem a Maranata Brasil, né, que faz tanto projetos aqui dentro do Brasil quanto também fora do Brasil. E foi nesse que eu me inscrevi, que era no ano de 2017, para ir para Union Springs, no estado de Nova York. Eu fui para uma cidadezinha chamada Union Springs, que é no interior do estado de Nova York, e eu fui lá para ajudar na construção de uma escola, a escola de ensino médio, uma escola que tinha tido um acidente, né, pegou fogo na escola e eles estavam com a estrutura bem defasada. Então lá tem apenas 50 alunos, uma cidadezinha do interior, uma cidade bem pequena. E lá a gente fez, durante 15 dias, a gente fez a reconstrução, né? A gente cuidou do jardim, eu trabalhei na pintura, então tinha grupo que restaurou o teto da igreja, tinha grupos que ficavam ajudando na cozinha, né, para servir todas as pessoas. Então nós éramos 70 pessoas, nós éramos em 10 brasileiros que estávamos lá, mas tinha muita gente lá dos Estados Unidos, né, do pessoal lá dos Estados Unidos, da Maranata Estados Unidos, que foi para esse projeto também. Então nós éramos 70 pessoas divididas em equipes para pintar, lixar, trocar o tapete, tinha gente que ficou com a marcenaria para reformar as camas, né? Porque quando a gente chegou lá a situação estava bem ruim, o colégio estava bem ruim. E aí então a gente fez toda essa reforma para receber os alunos lá, que na maioria são não adventistas, né? Para que eles também, através de uma boa estrutura, possam conhecer o Evangelho e continuar ali estudando com qualidade. Bom, as dificuldades um dos desafios foi, a princípio, o medo, né? Era a minha primeira vez, eu fui sozinha, eu me inscrevi sozinha e depois que eu fiz a inscrição, a gente fez, o pessoal que organiza fez um grupo, né, de WhatsApp e a gente ficou trocando informações com uma dessas pessoas, né, que foi a Elana. Nós duas combinamos de chegar lá no mesmo dia, né, fazer tudo junto. E aí a língua, né, a cultura, você se adaptar, a alimentação que é diferente. Mas para mim, né, pessoalmente, foi muito prazeroso, foi tranquilo, eu me adaptei bem. Nós fomos muito bem recebidos lá, as pessoas nos receberam, nos buscaram no aeroporto, foi tranquilo. Depois que eu fui para os Estados Unidos nessa escola, tive toda essa experiência com outra cultura, com outras pessoas. O que mudou assim na minha vida aumentou a vontade de querer participar de outros projetos. Hoje, sempre que eu vejo algum projeto, eu tenho vontade de ir porque eu sei como é gostoso. Lá a gente acordava todos os dias cedo, tomávamos nosso desjejum, mas tinha o culto, né, pela manhã com todos, então nós louvávamos com aqueles irmãos lá em outra língua e músicas diferentes das que nós conhecemos, né? O inário deles lá, correspondente ao nosso, com músicas diferentes. Eles também têm hábitos diferentes, até mesmo para louvar, para cantar, tinha meditação. Ao final da tarde também nós tínhamos o culto, louvar lá na igreja, totalmente diferente da nossa. Então, assim, uma das coisas
que me trouxe foi a vontade de sempre poder participar mais. Eu me senti útil lá, eu me senti útil fazendo o trabalho lá que qualquer um poderia fazer, né? Eu nunca tinha pintado parede, por exemplo, mas pintando lá as paredes eu me senti útil e nós pensávamos sempre nas pessoas que morariam naquele quarto, que dormiriam naquele quarto, que elas iam chegar das férias e iam ver a surpresa, né? Elas iam ficar surpresas com aquele quarto, com aquele corredor, com aqueles móveis novos. Então isso foi uma das coisas que mudou. Como eu falei antes, lá a maioria dos alunos são não adventistas, né? São 50 alunos, é uma escola pequena, é um internato, né, na verdade, lá é um internato. E são 50 pessoas, e muitas dessas pessoas, como eu falei, não são adventistas, não conhecem o Evangelho, estudam lá, e através de um lugar melhor estruturado, com certeza o chamariz para novos alunos, né, abriu as portas, chamou a atenção de novas pessoas para estudarem lá. E lá elas vão receber a mensagem, né? Lá tem a igreja, lá, como eu falei, tem os cultos pela manhã, culto à tarde, e tem pessoas da comunidade ali que são adventistas. Então nesse convívio aí elas vão ter a possibilidade de conhecer a Jesus. Quando eu cheguei, eu fui direto para Nova York. De Nova York nós ficamos um dia lá e nós fomos para Union Springs, onde a gente ficou uns 15 dias trabalhando. E nesse período que nós ficamos lá, eu consegui, teve um sábado à tarde, a gente conseguiu ir nas Cataratas do Niágara, que aí o pessoal lá do colégio levou a gente para conhecer, foi muito bonito, lindo lá, maravilhoso. Então a gente conseguiu ter essa vivência. E na volta para casa, como eu já estava lá, né, não sabia se outro dia ia retornar para lá para conhecer, eu aproveitei e fiquei uns 4 dias com essa minha amiga que foi comigo, fazendo turismo em Nova York. Aí a gente conheceu os pontos mais conhecidos, assim, os mais famosos, e aí deu para conhecer um pouquinho também, a gente aproveitou a viagem. Convidar vocês que têm desejo de participar de um voluntariado, de participar de uma missão. Talvez você pense, eu não posso ir, eu não tenho como ir, né? Eu sou casada, eu tenho filhos, eu trabalho, mas você pode doar o seu tempo de curtos períodos de tempo, né? Eu, por exemplo, eu fui lá e fiquei 15 dias, me senti muito útil, tive uma experiência enriquecedora, aprendi bastante com eles lá, conheci a igreja de um outro prisma, né? Outros costumes relacionados à igreja, relacionados à vida do dia a dia. Então, se você tem o desejo, procure saber mais, se informe, entre nos sites que estão disponíveis, né? Eu participei pela Maranata, mas tem tantos outros aí que você pode procurar. Eu acho que o Alexandre pode deixar aqui embaixo no link, linkado aqui os sites de voluntariado aqui do Brasil, e aí você vai para ter experiência, né? Se Deus quiser, eu quero voltar e fazer outras mais.